Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série Finanças com a primeira temporada Fluxo de Caixa. Agora vamos falar do episódio 2, que é como organizar o nosso fluxo de caixa na nossa clínica odontológica. No primeiro episódio nós falamos o porquê um fluxo de caixa é muito importante e o que é o fluxo de caixa. E agora nós vamos explicar como que organizaremos todas essas movimentações financeiras de uma forma muito simples. Então, acompanhe com a gente aqui agora. Então, como que a gente vai organizar o nosso fluxo de caixa? Ou seja, como que a gente vai, por meio de vários lançamentos que vamos fazer, de entradas, saídas, como que vamos organizar de uma forma que a gente consiga enxergar de uma maneira bem prática? Então, primeiro nós temos que fazer uma separação aqui. Entender as movimentações financeiras que ocorreram agora das movimentações financeiras que vão ocorrer no futuro. O que significa isso? Movimentações financeiras que ocorreram agora é quando há movimentação no caixa da empresa, da clínica nesse caso, no exato momento. Então aqui alguns exemplos. O paciente pagou o tratamento em dinheiro, ou seja, você executou o tratamento, certo? E ele foi lá e pagou em dinheiro. Então, esse dinheiro acabou de entrar no caixa da empresa. A conta d'água foi paga hoje. Então, hoje foi a conta d'água, que, por exemplo, você pode ter pago em boleto ou em débito automático. A parcela do curso de especialização vence hoje. Então, você vai lá e vai pagar essa parcela. A parcela do tratamento que o paciente fez, por exemplo, em cartão de crédito, vai vencer hoje, então ele vai pagar hoje. Então, são as movimentações de entradas e saídas que ocorreram agora. E como a gente vai organizar essas informações, entradas, saídas, como é que a gente vai organizar? Uma forma interessante aqui é a gente separar os recebimentos, que são as entradas, das despesas, que são saídas. Uma forma bem simples. Aqui a gente observa, a gente coloca o nome, certo? Vamos aqui no canto direito, certo? Perdão, no canto esquerdo, que nós temos a entrada. A entrada aqui diz, nós temos o nome dos nossos pacientes, o valor que foi do tratamento ou da consulta e a data que foi feito. Lembrando que nessa data foi realizado esse valor por esse paciente. É sempre essa ideia que temos que enxergar. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. O Pedro Gouveia, no dia 1/3/2020, pagou R$900, ou seja, a clínica recebeu R$900 dessa data, correto? E assim com os outros também. E as despesas foi tudo que saiu do caixa da empresa na data. Então, por exemplo, ali na data 5/3/2020, nós temos que foram pagos de salários R$3.000, ou seja, isso foi executado. Então, conforme essas movimentações vão ocorrendo, você vai preenchendo nessa planilha aqui, certo? No Excel, ele é mais fácil do que você controlar, por exemplo, no caderno. Por quê? Muitas vezes você tem muitos lançamentos e no caderno fica exaustivo. Então, no Excel você consegue fazer essas duas planilhas super tranquilo. A partir do momento que foi executado uma ação, seja de recebimento ou de pagamento de despesa de saída, você vem e escreve isso, certo? E aqui embaixo nós temos aqui uma somatória de recebimentos e despesas e quanto a gente tem no caixa. Então você consegue olhar, é uma foto que você tira hoje e você enxerga. Opa, o que eu tive de recebimento e despesa e quanto está no meu caixa? Nesse caso aqui você teve 9.500 de recebimento e 7.900 de despesa, totalizando aqui um saldo de 1.600. Então, se você verificar o caixa da sua empresa, você hoje vai ter R$1.600. Lembrando que, para essas informações serem corretas, assertivas, todo lançamento tem que ser feito, por menor que seja o valor. Por quê? Quanto mais detalhes você colocar essas informações, mais preciso são os seus dados que você vai ter do caixa da sua empresa, correto? Não se esqueça, sempre faça esses lançamentos. Você pode definir para fazer 1, 2 dias, alguns dias da semana ou todo dia. Você pode delegar para alguém fazer para você, não precisa ser você que faz, entendeu? Mas o importante é
registre tudo o que acontece. Comece a pegar esse hábito e você vai ter uma assertividade maior das suas informações. Agora, as movimentações financeiras do futuro. O que elas são? Nós sabemos que elas vão acontecer, que elas têm uma probabilidade alta de acontecer, mas elas ainda não ocorreram. Então, por isso que a gente fala que é no futuro. Um exemplo. O paciente dividiu o pagamento do tratamento em 10 vezes. Então, você fez o tratamento do paciente, certo? E ele vai pagar em 10 vezes. Ou seja, nos próximos 10 meses você vai receber. Então, você sabe que você vai ter esse recebimento nos próximos 10 meses. Os aluguéis dos meses posteriores ao longo do ano. Então, assim, o aluguel é uma despesa fixa. Ao longo do ano, ele não varia. Ele é o mesmo valor. Então, se você lançar o aluguel do ano inteiro, você sabe quando você vai ter que pagar de aluguel no ano inteiro, que vai estar lançado nos meses. As parcelas do equipamento que você adquiriu. Então, você adquiriu um equipamento, dividiu ele algumas vezes. Então, você sabe que nos meses que você vai ter que pagar a parcela, ele vai estar lá como uma despesa. As parcelas do tratamento do paciente. Se você tem vários pacientes, eles parcelam para você os tratamentos, você vai enxergar quanto que você vai ter. Então, você pode ter 3, 4, 5, 10 pacientes que parcelaram e você vai somando todas essas parcelas ao longo dos meses para ver o montante que você vai ter de recebimento no futuro. E como a gente organiza essas informações no futuro? Ela é um pouco diferente organizar para o presente, para o agora. Por que aqui? Observa aqui no canto esquerdo. Nós estamos trabalhando no recebimento. Nós temos um exemplo aqui, por exemplo, nós temos o paciente e o valor. Então, o nome do paciente e o valor que ele vai pagar para você e que você vai receber. E aqui tem a data prevista. Qual foi a data prevista que ele falou que ia pagar para você? Então, você coloca lá, certo? Então, você faz esse lançamento na primeira, segunda e terceira coluna. Conforme você vai fechando, por exemplo, tratamentos parcelados, você vai colocando as datas, correto? As 3 últimas colunas, que é data real, recebido e saldo, significa que quando for feito o recebimento, você vem aqui e dá baixa. Isso que é muito interessante. Não se esqueça de dar baixa. É como se você lançasse tudo que você tem para receber e quando você realmente recebeu, você vem aqui e dá baixa. Então, nessa primeira coluna aqui, tinha um valor de R$900 para receber no dia 15/1. Foi a data prevista. No dia 15/1, você verificou lá que você recebeu. Então, você coloca a data, 15/1 e 900, certo? O saldo, ele vai ser a diferença entre o valor que você tinha que receber e o valor que você recebeu. Correto? Por quê? Se você tinha um valor a receber, ele fica em aberto. Quando você recebeu, você dá baixa, ele fica zerado. Então, você percebe que todos que estão preenchidos aqui em data real e recebido, o saldo está zerado. Lá embaixo, você vê que está aqui no mês 4, ele não está zerado porque é o que você ainda tem que receber. Quando for feito esse movimento, aí você vem e dá baixa nele. Dando baixa nele, você vai zerar. O mesmo se aplica às despesas. Você tem as despesas que você sabe as datas que você vai ter que pagar. Quando ela for executada, ou seja, quando você pagar, você vem, coloca a data que você pagou e o valor, e aí o saldo ele vai zerar. Correto? Então é bem simples, você começa a lançar tudo que você tem a receber e tudo que você tem a pagar. E depois você vai conferindo tudo que eu já recebi e tudo que eu já paguei. E aí o saldo você vai controlando. O que eu ainda tenho para receber, eu tenho que pagar. Que está aqui embaixo, a receber e a pagar. Então, nessa simulação, você tem aqui para receber R$ 7.700 e a pagar R$ 5.200. Então, você consegue enxergar um fluxo de caixa futuro de R$ 2.500. O que isso significa? Significa que se você olhar agora, para isso, você tirar uma foto e olhar para isso, você vê que, olha, eu estou com um saldo positivo. O meu fluxo de caixa está positivo, ou seja, eu tenho mais recebimentos do que pagamentos. Entendeu? Mais uma vez, tem que ser sempre muito detalhista e assertivo. Fazer todos os lançamentos. Porque quanto maior a gente for no nível de detalhe, mais precisos são esses dados. Então você vai conseguir enxergar de uma maneira mais clara o seu caixa atual
e o seu fluxo de caixa, que é o caixa futuro. Ou seja, quanto que hoje eu tenho atualmente no meu caixa e quanto eu vou ter a receber e a pagar no futuro para ver se o meu fluxo de caixa está positivo ou não. Certo? Então essa foi uma visão geral de como a gente vai organizar o nosso fluxo de caixa. No próximo episódio eu vou mostrar para você a forma prática. Então essa imagem que eu mostrei do Excel, eu vou abrir ela e vocês vão ver como é fácil criar um fluxo de caixa para você ir acompanhando e modelando no seu consultório, tá certo? Então, nos vemos no próximo episódio, onde nós vamos realmente colocar a mão na massa, fazer uma simulação de o fluxo de caixa. Até agora o que nós aprendemos? Por que o fluxo de caixa é importante? O que é o fluxo de caixa e como fazer o fluxo de caixa, certo? Agora nós vamos entrar em detalhe e fazer uma simulação de um preenchimento de um fluxo de caixa. Tudo bem? Nos vemos então no próximo episódio. Até mais!